Olá pessoal, vamos para mais uma mensagem. Espero que vocês tenham um dia abençoado. Deus proteja cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Que o coração de vocês absorva aquilo que Deus quer lhe dizer, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que eu estou dizendo, mas sim que Deus fale no profundo de vocês, aquilo que é necessário acrescentar na vida de cada um. Nosso apóstolo de hoje é uma grande celebridade. Para vocês ficarem na expectativa aí, faltam só 3 apóstolos, mas veio ao meu coração de falarmos dele hoje. Ele é realmente o cara mais citado na Bíblia, o cara polêmico. Se fosse hoje em dia, realmente ele está envolvido em grandes escândalos mesmo, com grande publicidade aí. É o nosso apóstolo chamado Pedro. Seu primeiro nome, Simon, Pedro. Peter, em inglês. E a tradução lá no hebraico, no grego, pedra, rocha. Sobre ti edificarei a minha igreja. E não é à toa que o Vaticano, a Igreja Católica, né, maior religião cristã do mundo, tem a sua basílica na Praça de São Pedro. Poderíamos passar o dia aqui todo falando de tudo sobre Pedro, muitas coisas sobre Pedro, mas eu vou dizer só um detalhe que a gente precisa saber, que é muito importante. Não deixe ninguém julgar você pela circunstância que você está passando, pelo tempo que você está passando, por algo que você está passando. Você não é aquilo que você está passando. Quem você é no momento não te define. E como isso é tão presente e real. A história de Pedro. Não é à toa que a igreja de Jesus seria edificada em cima desse apóstolo. Seus ensinamentos, embora fosse Paulo o mais abrangente citado aqui, por causa de todas as suas epístolas na Bíblia, 14 livros de Paulo, mas o sentido não é esse. O sentido é que em cima daquilo que as pessoas acham que não vai ser edificado um altar, é ali que eu vou fazê-lo. A Bíblia diz, 1 Coríntios 1, 27 e 29, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E é exatamente isso que Jesus está mostrando através do nosso apóstolo de hoje, né? Um cara extremamente problemático, que não entendia muito a função, mas que era visceral, que queria estar ali com Jesus, que queria trabalhar para Jesus, queria defender Jesus, com ainda os achismos dele, a vida dele, usando o cotidiano dele. Quando Jesus chamou Mateus para ser apóstolo, ele birra com Mateus, ele diz, mas como esse cara é contra nós? E quando o cara vai curar outra pessoa em nome de Jesus, ele chega assim, Senhor, mandei aquele cara parar de curar porque ele não anda conosco. Então um cara bem controverso, religioso, mas ao mesmo tempo adorador de Deus. Então Jesus conhecia o coração de Pedro, ele sabia onde Pedro poderia chegar se as escolhas de Pedro fossem colocadas no lugar certo. Bastava só Pedro ouvir Jesus, bastava só Pedro enxergar Jesus. Aquele que via a cura ia curar, aquele que via a bênção ia abençoar, aquele que viu o evangelho ia evangelizar. Aquele que viu a igreja surgir em Jesus e edificá-la através da sua fé, das suas pregações e das suas imensas multidões se convertendo ao som da sua voz pregando o evangelho de Jesus. Mas o que é, Cristina, que aconteceu com Pedro que não aconteceu com os outros? Bom, sabemos que todos seguiram um caminho bem parecido. O que acontecia com Pedro era o tamanho amor dele e o entendimento de que nada ele podia fazer, de que nada era através dele, nada era por ele e para ele. Por isso essa imensidão de Pedro, né? Por isso essa grandiosidade de Pedro na Bíblia. A cada tropeço de Pedro, a cada falha de Pedro, Jesus estava dizendo, não olhem para o passado de Pedro. Não é isso que Pedro significa. Não é um negador que Pedro é. Não é um rompante que Pedro faz. Não é um barraqueiro que Pedro é. Ele não é um irresponsável. Ele não é agressivo. Ele não é.
Pedro é o que ele vai se tornar ao receber o Espírito Santo de Deus. Ele já reconhece pelo batismo que Jesus é seu Salvador, que ele é o Messias e que ele está arrependido, que ele quer mudar. E através do Espírito Santo, em Pentecostes, ele se transforma. Como é que a gente tem tanta certeza disso? Porque nós somos aquilo que fazemos e não aquilo que falamos. Nós somos aquilo que vivemos, não aquilo que pregamos. Nós somos aquilo que executamos, não aquilo que planejamos apenas. E para parar de conversa, eu vou ler para vocês o que o próprio Pedro viveu e escreveu. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia, da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Olha como ele já reconhecia aí, que Deus tinha um conhecimento de quem nós somos, antes mesmo de nós sabermos do que somos capazes. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. E Pedro continua: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que ele refinado pelo fogo, é genuína. E essa fé, ela resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Gente, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investiram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Jesus Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, para mim e para você, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos seus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Como toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória. Como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Gente, esse é o maior testemunho da Bíblia. Pedro, ele diz aqui tudo o que aconteceu com ele. Note que você não vê culpa no texto de Pedro. Você não vê ressentimento no texto de Pedro. Ele diz: não se deixem amoldar pelos seus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Quando nós começamos a olhar para Cristo, a querer andar com Cristo, a saber mais de Cristo, separando esse tempo de oração, de conversa com Deus, de entendimento sobre a palavra dele, Pedro está dizendo: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Esse temor não é medo, é respeito, é vontade de dizer assim: olha, Deus,
Eu te neguei, eu fui grotesco, eu fui estúpido. Eu tenho defeitos, eu erro, eu peco todo dia, eu tropeço a cada manhã, a cada momento. Eu sinto que eu preciso melhorar, evoluir, mas eu sei, Senhor, eu conheço a tua misericórdia. A herança, Pedro diz, essa herança que foi dada a vocês, ela é maior que tudo, é maior que qualquer coisa. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para a gente, para mim e para você. E qualquer provação que vocês passem, qualquer coisa que vocês estiverem sendo, absorvendo, cometendo, é para que quando busquem sua fé, olhar para Jesus, isso funcione. Isso seja um antídoto para o mal diário que fazemos em nossa vida. Pedro diz, gente, eu fui o pior de todos. Eu fui o mais problemático. Judas traiu Jesus e eu neguei. A diferença entre mim e ele é que eu não me matei depois. Eu arquei com a consequência. Eu escolhi ficar e aprender mais e me redimir e enfrentar por amor aquele que eu seguia. E Jesus conhecia o amor de Pedro. Nós não somos as nossas circunstâncias, pessoal. Nós não somos o relacionamento de agora, nós não somos o emprego de agora, nós não somos a comida que comemos agora, aonde moramos agora. Nós não somos. Nós somos aquilo que fomos chamados para fazer. Seguir Jesus. Isso sim nós somos. Estando em seguimento a Jesus e olhando para Ele, nós estamos dentro do contexto bíblico e da história de Pedro. Lembra a nossa série sobre paz? Lembram? Propósito, sentimento, resultado. É isso. A vida de Pedro está dentro e contida naquela série, assim como a nossa. A Bíblia diz, tudo conspira a favor daqueles que amam a Deus. Então esqueçam as culpas. Esqueçam aquilo que remói você. Eu não devia ter feito. O arrependimento genuíno já é o suficiente. Perdoe-se. Né? Francisco de Assis diz, é perdoando que se é perdoado, porque ele leu aqui nesse livrinho. Ele transcreveu o que está aqui. Mas antes de perdoar, perdoe-se. Pedro está dizendo que nós somos eleitos de Deus em todos os lugares, peregrinos dispersos de todos os lugares, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Você não está aqui por acaso, você não é acaso do destino, você não é fruto da inconsequência de alguém. Deus sabe quem você é, Deus conhece você. Louve a Deus por sua vida. Como ele diz, a palavra de Deus permanece para sempre. É para sempre. Não acaba aqui, pessoal. Nós vamos ter um encontro genuíno com Jesus. A nossa eternidade nos espera. É por meio dele, sabe? Que nós temos esse renovo, essa esperança. Pedro diz, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Jesus aponta para Deus e diz, exatamente como Filipe disse ontem. Como eu disse em Filipe ontem. Né? Se apresente para Deus. E Pedro, ele se apresentou. Se tem um apóstolo que se apresentou para Deus, foi Pedro. Eu estou aqui. Eu traí, mas eu estou aqui. Eu cortei a orelha de Malcolm, mas eu estou aqui. Eu disse aquele homem que parasse de tirar demônio, mas foi por causa do Senhor. Eu estou aqui. Eu neguei o Senhor porque eu estava com medo, mas eu estou aqui. E aí? Jesus apareceu? Vamos lá que Maria disse que ele ressuscitou. Eu quero ver. Eu quero saber se é verdade. Eu estou aqui. E por fim, Jesus volta a se encontrar com Pedro várias vezes depois de ressuscitado. E tem digamos que um último encontro relatado na Bíblia. E Pedro está lá fazendo o quê? Pescando.
E ele vem, vem cá, Pedrinho, vem cá. Eu chamei você para ser pescador de homens, não de peixes. Não voltem para onde Jesus lhes tirou. Não voltem para onde já está encerrado. Não voltem para aquilo que já está curado, sanado. Não cutuquem a ferida que já está estancada. Se não estiver completamente fechada, eu edificarei a minha igreja em você. Falta pouco. E então, vamos dar o mesmo testemunho do nosso apóstolo. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Os ouvidos de Deus estão atentos para a nossa oração. Afastem-se do mal, Pedro diz. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, forem compassivos, fraternalmente, misericordiosos, humildes, não retribuir o mal com o mal, nem insulto com insulto. Quem está dizendo isso é o cara que cortou a orelha de um ser humano. Pedro não está olhando para trás. Isso já foi resolvido. Isso já foi sanado. Pedro agora diz: orem para Jesus e suas preces serão ouvidas. Os ouvidos do Senhor estão atentos a nós. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde-se do mal. Eita, Pedro, como Pedro tem a nos ensinar. Eu sempre estava dando um salmo para vocês lerem, mas eu queria muito encorajar vocês a ler primeira e 2 Pedro, as duas epístolas de Pedro. São curtinhas, pessoal. Leiam, pegue e leve a Bíblia aí com vocês na hora do almoço. Abre aí um pouquinho, leiam. A versão NVI é bem simplificada. Vocês vão entender. Qualquer dúvida eu estou aqui. E vamos fazer o que Pedro nos ensinou a fazer. Orar, que o Senhor está com os ouvidos atentos à nossa oração. Senhor, muito obrigado por esse momento contigo, Deus. Muito obrigado pela tua provisão diária. Santo é o teu nome, santo é o teu reino, santos são os teus apóstolos. Santidade em nossa vida, sim. É possível que nós sejamos santos, assim como Pedro nos ensina, livrando-nos do mal, do orgulho, da inveja, da cobiça, da luxúria, da deslealdade, da falta de perdão. Evolução espiritual, Senhor, em saber que tu nos ama, tua graça, tua misericórdia está conosco. Senhor, nós queremos te pedir nesse momento, Pai, que nos faça como Pedro. Que nada que esteja em nosso passado, ou em nosso curto passado, ou em agora nos incomodando, nos atinando para tirar a nós do nosso propósito de conhecer mais a tua palavra, seja revogado em nossa vida. Pai, deixa em nós só o que for de tua vontade. Mesmo, Senhor, que tenhamos a possibilidade de achar que algo vem de ti, que nós nos façamos as 3 perguntas. Isso me tira paz. O que Jesus faria no meu lugar? Onde isso vai me levar? Para nós entendermos que a tua vontade é que a tua igreja seja edificada em cada um de nós. Que a tua palavra, Pai, que a tua palavra, Senhor, seja para sempre em nosso coração. Pai, nos faz como Pedro. Enterra, Pai, essa natureza desprezível, assustadora, que nós carregamos em nós. Esse mal que carregamos em nós, Senhor. De querer sempre mais. De cobiçar aquilo que não é nosso. De achar, Pai, que outro ser humano não merece perdão. De conter essa raiva e não liberar amor àqueles que nos ofendem. Nós sabemos, Senhor, que perdão não tem a ver com se relacionar. Então coloca o perdão em nosso coração e só deixa ficar aqueles que são de tua vontade. Faz como Pedro, Senhor, que nós possamos dar testemunho de uma vida sã, de uma vida leve, de uma vida contigo,
e, acima de tudo, para honrar o teu nome e o teu reino. Mais uma vez eu peço que vocês elevem o pensamento neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, e agradeçam a Deus pelo dom da vida, e se arrependam pelos seus pecados. Exortem o nome do Senhor, louvando e o adorando. Amém, amém, amém. Continuemos ainda orando por Rafaela, pela sua restauração, pela sua cura. Nós não entendemos muitas coisas, mas aqui hoje com Pedro, nós sabemos que essa circunstância de Rafaela não é definitiva. Que para um Deus que transforma e que restaura, nada é indefinitivo. No céu que esse Deus habita, nada é definitivo. Só a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder. Então orem com fé e afinco por aqueles que precisam de restauração. Seus irmãos, seus tios, seus pais. Mesmo aqueles que são inimigos, que são aos seus olhos maus e que não tem jeito. Aquela pessoa que você acha que não tem jeito de mudar absolutamente. Essa palavra é de verdade, pessoal. Pedro existiu. Ele é real. Ele está dizendo: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Quem há de maltratá-los? Pedro está dizendo que vale a pena ser bom, que vale a pena mudar. Ah, Cristina, mas a pessoa tem que querer. Nós também temos que querer acreditar que o outro pode sim mudar, se transformar. Oração. Pedro está dizendo: orem, os ouvidos de Jesus, de Deus, estão atentos. Tchau, pessoal, até amanhã. Faltam 2 apóstolos. Prepara, vem fogo aí, hein? Fogo do Espírito Santo. Valeu, tchau, tchau.